Profeta Ezequiel, capítulo 33. E nós vamos ler apenas um verso. O verso 11. Ezequiel 33, 11. Seja bem-vindo. E eu vou pedir que as irmãs, as mulheres, leiam comigo, só as mulheres por enquanto, o verso 11. Vamos ler juntos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que um perverso se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, apenas os homens comigo agora. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, a igreja toda, todos juntos, dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Um chamado de Deus à conversão. Se você tem uma alma imortal, e essa alma pode estar salva ou perdida para sempre, e você tem esta alma. Links na descrição desse vídeo. Então eu preciso lhe dizer que não há nada mais urgente do que ter convicção de estar salvo nesta noite. É claro que eu não estou falando de você ser membro da igreja, nem mesmo desta igreja. É claro que eu não estou falando de você ter nascido num berço cristão. É claro que eu não estou nem mesmo falando se você já foi batizado. Nem mesmo se você tem uma função na igreja de liderança. Nem mesmo se você tem o privilégio de ensinar a Bíblia. Esse não é o ponto. O ponto é: você já está salvo? O assunto é grave e o assunto é urgente. Talvez ainda você não parou para pensar na sua verdadeira condição, mas hoje, aqui e agora, ou você está salvo ou você está perdido. Ou você está no reino da luz de Cristo, ou você ainda está no império das trevas. Ou Jesus comanda a sua vida, ou você está debaixo da potestade de Satanás. Ou você está justificado, ou você ainda permanece debaixo da ira de Deus. Se eu tivesse que fazer uma criança ninar, eu cantaria uma canção para ela. Mas se eu visse uma criança no fogo, eu precisaria tomar outra atitude. Talvez é importante entender que hoje aqui não há nenhuma pessoa nesse auditório, e nas mais de 7.000 pessoas que estão nos acompanhando agora, neutra em relação a este assunto. Não há essa possibilidade. E eu preciso dizer que hoje é um dia de decisão. Urgente decisão. E proponho até um paradoxo. Você hoje precisa tomar uma decisão. Porque você é escravo da sua liberdade. Até mesmo se você aí no seu coração estiver cogitando, eu estou indeciso, isso já é uma decisão. A decisão de não decidir.
E com respeito a Jesus, isso é impossível. Foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Você está preparado para encontrar-se com Deus e prestar conta da sua vida? Preciso dizer que Deus tem o controle total de seus pecados, e em breve você estará diante do tribunal de Deus para dar contas da sua vida. Portanto, hoje, agora, Deus está chamando você à conversão. E eu passo a destacar alguns pontos. Primeiro, você deve ser convertido, ou você será irremediavelmente condenado. É conversão ou condenação. Não há outra possibilidade. Então notem comigo que Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus foi específico. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E mais, em verdade vos digo, disse Jesus, que se alguém não nascer de novo, além de não poder entrar, não poder ver o reino, também se você não se fizer como uma criança, humilde, dependente, carente, você não pode entrar no reino de Deus. Hoje, portanto, você tem o privilégio de ouvir a voz do Evangelho, mas amanhã você ouvirá a voz do juízo. Se você hoje, estando aqui, ou estando aí, na sua casa, ou em qualquer lugar, se você não se converter, a sua religião é vã, a sua esperança é vã, a fé que você tem é vã. Se você não se converter, a justiça de Deus estará contra você. A ira de Deus permanecerá sobre você. A verdade de Deus condenará você. Os seus pecados estarão sobre você. Preciso lhe dizer que você será condenado, a menos que você se converta. A menos que você abandone o pecado. A não ser que você se volte para Deus e abandone os seus maus caminhos. Isso pode soar forte, eu tenho convicção disso. Pode parecer ofensivo até. Mas é melhor você ouvir sobre a condenação possível do que ser condenado. É melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Você pode até não gostar dessa mensagem, você pode até rejeitar essa mensagem, você pode até esquecer essa mensagem. O que você não pode fazer é apagar essa verdade da Bíblia, e você terá que prestar conta da sua vida a Deus. Mas talvez você ainda possa perguntar: o que é esse perverso? O que é esse ímpio? E vou lhe dar 4 razões. Primeiro, uma pessoa ímpia ou perversa é aquela que tem o seu coração fixado na terra e não no céu. Ele ama a terra, ele ama as coisas daqui, ele não tem nenhuma aspiração pelas coisas lá do alto. O prazer dele está aqui, não está lá. Se você é uma pessoa que tem o coração só nos prazeres desta vida, só nos prazeres desta terra, você, na linguagem bíblica, ainda é um perverso, é um ímpio. Não tem a ver com a pessoa maligna, no sentido das ações malignas, uma pessoa que vive às avessas da vida. Pode ser uma pessoa moral, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa trabalhadora, pode ser uma pessoa que tem uma boa família, mas se o seu coração está só aqui, você ainda não foi convertido. Sabe o que é uma pessoa ímpia? É aquela pessoa cuja principal preocupação da vida é agradar a si mesmo e não a Deus. O mundo dela está centrado nela e não em Deus. Então eu preciso dizer para você o que não é conversão. Primeiro, conversão não é professar o cristianismo. Conversão não é ser batizado. Conversão não é ser necessariamente membro de uma igreja. Conversão não é necessariamente ser filho de um crente. Conversão não é apenas uma reforma, uma caiadura
externa. Não é apenas você ter deixado de beber, de fumar, de dançar, de adulterar, de roubar, de mentir. Isso tudo é necessário mesmo, mas isso tudo ainda não é conversão. Conversão não é um verniz. Conversão não é você abandonar alguns ou determinados pecados. Conversão não é você simplesmente conhecer a Bíblia. Conversão não é ser religioso. Conversão não é apenas ser sincero. Conversão é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É você ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, uma nova perspectiva de vida. É ser nova criatura. É tudo aquilo que estava lá atrás, ficou lá atrás. Agora tudo se faz novo na sua história. Uma nova compreensão, uma nova vontade, novos desejos, novas companhias, novo destino. Mas me permita tratar do segundo ponto. Olhando para esse texto, Deus promete que se você se arrepender e se você crer, se você for convertido, você terá a vida eterna. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. E esse viva aí não é apenas viver alguns anos a mais. Não é apenas ter uma melhor qualidade de vida. Ele está falando de uma vida que transcende desta vida. Ele está falando de vida eterna. Em outras palavras, tão certo como Deus adverte que o inferno estará no final de uma vida sem Cristo, Deus promete que se você for convertido, voltar-se para Deus, você terá a vida eterna. Percebam vocês, então, que a minha mensagem não é de desespero, não é de desesperança. O que eu estou propondo para você é a vida e não a morte. O que a palavra de Deus promete para você é isso. Eu estou colocando diante de você a vida e a morte. E Deus diz o seguinte: escolha a vida para que você viva. Deus oferece perdão para você. Agora, se você recusar essa mensagem, a única coisa que você terá é uma expectativa horrível de juízo. Sabe por quê? Não há salvação onde não há conversão. A promessa de Deus é: arrependa-se e viva. Talvez o diabo sutilmente possa sussurrar nos seus ouvidos: bom, você pode viver sem arrependimento. Ele enganou Eva lá no Éden. Mas você será enganado por ele? Você vai dar ouvidos a ele? É preciso afirmar com todas as letras: você jamais entrará no céu sem conversão. Mas se você arrepender-se hoje e for convertido ao Senhor, hoje, aqui, agora, você pode sair daqui com 100% de garantia e de certeza da sua salvação. A garantia dada por Deus. Me permita então ver o terceiro ponto nesse versículo. Deus tem prazer na sua conversão. Veja o que está escrito no texto. Deus está dizendo: eu não tenho prazer na morte do perverso, que significa dizer, eu tenho prazer na conversão do pecador. A Bíblia chega a dizer que há alegria diante dos anjos de Deus lá no céu, por um pecador que se arrepende. No culto das 17 horas, o pastor Orival perguntou: quem tem certeza de salvação? E a vasta maioria do auditório, 99% do auditório, levantou a mão. E talvez eu pudesse fazer a mesma pergunta, e não o fiz propositadamente, porque se tiver uma única pessoa aqui hoje, sem conversão, vale a pena eu ter pregado e estar pregando esse sermão. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entenda que eu não estou falando apenas para um grande auditório, eu estou falando para você, especificamente para você. E você que está aqui nesse auditório, sabe que é você que está hoje, agora, precisando de conversão. A Bíblia diz: Deus não quer que nenhum pecador pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno arrependimento.
Agora, preste atenção nisso. Deus se opõe à sua condenação. É por isso que Deus adverte você. É por isso que Deus consola você. É por isso que você tem uma igreja de portas abertas num domingo para você vir. É por isso que você tem um texto da Bíblia na sua mão para você ler. É por isso que Deus levanta e comissiona pregadores para avisar a você. Deus é contra a sua condenação. Deus tem prazer na sua conversão. Ele é gracioso. Porque preste atenção nisso. Se Deus tivesse mais prazer na sua condenação do que na sua conversão, por que Ele teria ordenado tantas vezes a você: convertei-vos, 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 porque é a vez de morrer, ó casa de Israel? Se Deus tivesse mais prazer na sua condenação do que na sua salvação, Ele nunca teria comissionado ministros do Evangelho para alertar você, para pregar aos seus ouvidos e ao seu coração esta mensagem. Se Deus fosse contra a sua conversão, Ele não teria esperado você tanto tempo, dando mais uma chance para você se arrepender e crer. Se Deus fosse contra a sua conversão, Ele teria arrancado a sua vida num ato de pecado, de miséria, em cima de uma cama de adultério, na mão com a boca na botija, cometendo um ato criminoso. Ele teria ceifado a sua vida, sem chance de você se arrepender. Links na descrição desse vídeo. A razão pela qual Deus tem lhe dado chances e mais chances e mais chances e mais chances, é porque Ele não quer que você pereça, mas que você se arrependa e viva. Se Deus fosse contra a sua conversão, Ele jamais teria enviado o seu Filho, que veio ao mundo, chorou, sangrou, foi pregado naquela cruz, para morrer pelos seus pecados, para que você pudesse ter a vida eterna. Mas notem comigo, em quarto lugar, olhando para esse versículo, Deus fez juramento que Ele não tem prazer na sua morte, mas em que você se converta e viva. Notem que Deus está dizendo: tão certo como eu vivo. Isso é algo sublime, porque diz a Escritura lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13, que não havendo ninguém maior do que Deus, para Deus fazer um juramento, Ele jurou por si mesmo. Ele está jurando por si mesmo que Ele não tem prazer na sua morte, que Ele não tem prazer em você perecer, mas em que você se converta e viva. Se você ousa questionar a palavra de Deus, eu espero que nesta noite você não ouse questionar o juramento de Deus. Ele hipotecou o seu nome, Ele hipotecou a sua honra, Ele hipotecou a sua reputação, Ele hipotecou os seus atributos, Ele hipotecou o seu próprio ser nesse juramento, dizendo: eu não tenho prazer na sua morte, eu não quero que você pereça, eu estou dando a você mais uma oportunidade para que você se arrependa e você seja salvo. Mas em quinto lugar, quinta lição desse texto, Deus é tão zeloso pela sua conversão, que Ele repete e Ele enfatiza seus mandamentos para que você se converta, para que você viva. Olha para o texto: convertei-vos, convertei-vos, ó casa de Israel. Sabe o que significa isso? É como se Deus pegasse você e eu pela lapela e balançasse a gente assim: converta-se, converta-se. Arrependa-se, arrependa-se e viva. Sabe por quê? Porque ainda é possível você voltar-se para Deus. Deus lhe está dando mais uma chance, mais uma oportunidade, para que você venha para Ele. Você ainda pode escapar da ira vindoura. Deus está oferecendo para você hoje misericórdia. E eu quero enfatizar 3 coisas aqui. Primeiro, pense em tudo que Deus, na sua misericórdia, tem feito para tornar a sua salvação possível.
a você. Agora pense um pouquinho na tragédia que é um homem ser condenado. Pense comigo naquela cena de Lucas 16, de um homem que viveu faustamente, nababescamente, com banquetes e vestes regaladas, e nunca pensou no destino da sua alma, morreu e é desperta no inferno. Irremediável. Sem chance de mudar o destino. Talvez hoje você é um pródigo e Deus está querendo que você volte para reconciliar-se com o Pai, para que você possa trazer à sua alma a alegria do banquete da salvação. O Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz por você, pelos seus pecados, convida você, venha a mim. Se você está com sede, venha a mim e beba. Se você crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está aqui nesta noite convidando você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e que eu trareis descanso para a vossa alma. Eu quero dizer para você hoje, que o céu está preparado para você. Eu quero dizer hoje para você que Deus está pronto para receber você. Que o perdão de Deus está sendo oferecido para você nesta noite. O povo de Deus aqui reunido está pronto para receber você nesta noite. Tudo está preparado e Deus está chamando você. E chamando você, dizendo, convertei-vos, convertei-vos. Agora, note, quem está chamando você não é pastor Arival, não é pastor Hernandes, não é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quem está chamando você é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que a sua voz, uma vez dada, tudo se rende a Ele. Ele dá uma ordem ao sol, o sol para. Ele dá uma ordem às estrelas, elas aparecem. Ele dá uma ordem a uma mula, ela profetiza. Ele dá uma ordem a um verme e ele obedece o comando de Deus. Ele dá uma ordem ao vento e o vento cessa. Ele dá uma ordem ao mar e o mar se acalma. Ele dá uma ordem aos demônios, eles têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem aos anjos e eles saem para obedecer a voz do Senhor. E Deus está agora dizendo a você, convertei-vos, 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 convertei-vos. E você vai desobedecer essa ordem? Resistir a essa ordem? Recusar essa ordem? Pense nisso. Cada página da Bíblia que você lê é um convite da graça, é uma oferta da salvação. Cada sermão que você escuta, seja nesta igreja ou em quaisquer outros lugares, é mais uma oportunidade que Deus está lhe dando e chamando você. Hoje o Espírito Santo insta com você. A sua própria consciência tem falado com você. As misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã são chances de Deus para você. Deus tem poupado você ano após ano, dando a você a oportunidade de voltar-se para Ele enquanto é tempo e de buscá-lo enquanto Ele está perto. A enfermidade que tantas vezes tem assolado o seu corpo é um aviso de Deus, volte-se para Deus. A morte de um amigo, de um parente, é um aviso de Deus, volte enquanto é tempo, volte enquanto é tempo, convertei-vos, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Talvez você nunca parou para pensar verdadeiramente em qual seja a sua condição diante de Deus. Porque ou você está convertido hoje, ou você ainda está debaixo da ira de Deus. E quem pode suportá-la? Se você não se arrepender, a Bíblia é enfática, não há outra opção a não ser lançado no lago do fogo, sem consolo, sem pausa, sem descanso. Mas me permita ainda dizer a você que Deus concorda
em raciocinar com você, em conversar com você, em ouvir você acerca desse assunto. Volte os olhos de novo. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, porque, pois, a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus está falando, Deus está dizendo, olha, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos acertar as contas, eu estou lhe dando uma oportunidade. Por que você quer morrer? Por que você vai morrer? Por que você vai rejeitar a oferta da salvação, se eu estou oferecendo a você esse banquete da graça? Que Deus queira discutir esse assunto comigo é muita graça. Será que você prefere morrer e ser condenado a ser salvo? Porque é a vez de morrer. Será que você hoje vai dizer, não, eu estou certo, Deus está errado? Deus é a favor da sua conversão e você é contra ela? Deus lhe chama ao arrependimento e você se recusa a se arrepender? Deus chama você para se arrepender hoje, você quer adiar essa decisão? Por que a vez de morrer? Ó casa de Israel. Será que a morte eterna, como ouvimos no sermão das 17, é algo aceitável, aprazível, desejável? Por que a vez de morrer? Será que você está decidido a ser condenado? Que razão você pode dar para perecer eternamente? Porque se você nesta noite perder o céu, nada pode ocupar o lugar dele. Se você for para o inferno, nada pode findar a agonia dele. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É hoje o dia da decisão. Por que a vez de morrer? Ó casa de Israel. Então, eu quero perguntar a você, você acha que Jesus é um mau Senhor? É por isso que você não quer? Você acha que você teria muita coisa a perder? Você acha que Jesus faria da sua vida um inferno existencial, por isso você não o quer? E eu preciso lhe dizer que só Jesus, e só Jesus, e só Jesus pode dar vida para você e vida em abundância. Por isso convertei-vos, convertei-vos, ó casa de Israel. Mas eu termino com o último ponto dizendo assim, se depois de tudo você se recusar a ser convertido, a culpa é sua, e tão somente sua, da sua condenação. Os judeus disseram para Jesus, não queremos que Jesus reine sobre nós. Não queremos que ele reine sobre nós. Jesus disse aos judeus, vós não quereis vir a mim para receberdes vida, para terdes vida. E mais, Jesus um dia chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te, colocar-te debaixo das minhas asas, mas tu não o quiseste. Eu rogo a você hoje, em nome dos patriarcas, eu rogo a você hoje em nome dos profetas, eu rogo a você hoje em nome dos apóstolos, eu rogo a você hoje em nome da igreja noiva do Cordeiro. Eu rogo a você hoje em nome do Espírito de Deus. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Busque-o enquanto Ele está perto. Porque amanhã pode ser tarde demais. Vocês todos devem relembrar o voo 402 da então TAM. No dia 31 de outubro de 1996, um Fokker 100. Saía de manhã de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu posso até imaginar os alto-falantes do aeroporto dizendo, última chamada,
Última chamada, última chamada. E os passageiros entram, a porta do avião fecha, os responsáveis pela segurança do voo dão as instruções e ninguém está prestando atenção. Talvez lendo o seu jornal, olhando o seu telefone. Era um voo curto de 40 minutos. Empresários, médicos, advogados, comerciantes, donas de casa, homens, mulheres, jovens, crianças, com compromissos agendados no Rio de Janeiro. E aquele avião decolou, não para o Rio de Janeiro, decolou para a eternidade. Ele caiu, segundos após ter decolado. Ninguém escapou. Ninguém escapou. Deus está hoje dando a você mais uma oportunidade, antes que seja tarde demais. Curva sua fronte. Feche seus olhos. Você que está aí nos acompanhando, onde estiver, curva sua fronte. Feche seus olhos. Esse é um momento gravíssimo, urgentíssimo, porque está em jogo o destino da sua vida, por toda a eternidade. Se você tomar a decisão certa, você sai daqui hoje com a garantia da salvação em Cristo. Se você recusar o convite da graça, só lhe resta uma expectativa horrível de juízo. Mas Deus argumenta com você: convertei-vos, convertei-vos. Eu não tenho prazer na sua morte, mas em que você se converta e viva. Ó Deus, eu tenho plena convicção de que eu só consigo falar aos ouvidos das pessoas que estão aqui e que estão nos acompanhando. Eu tenho plena consciência que só o Espírito Santo pode falar ao coração. A tua palavra nos diz que só o Senhor conhece os que te pertencem. Nós não sabemos. Mas se nesta noite, neste auditório, tem alguém que ainda não foi convertido a Cristo Jesus, que seja hoje a noite da salvação. Se as mais de 7.000 pessoas que estão acompanhando, meu Deus, em vários lugares do mundo, esta mensagem, e elas ainda não estão salvas, elas ainda não foram convertidas, que esta noite seja a noite da salvação. Clamamos, ó Deus, tenhas misericórdia de cada pessoa, para que elas não pereçam, mas para que elas sejam salvas, perdoadas, lavadas no sangue do Cordeiro, justificadas diante do teu tribunal, seladas com o Espírito Santo da promessa. Que seja assim, meu Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.